quando uma gestão que falta diálogo anuncia a exclusividade de um carnaval que não só envolve ambulantes e comerciantes, mas fazedores da cultura, foliões e toda a cadeia de pessoas que se programaram, entendendo aqui, tá, que a gente passou pelo período pandêmico, onde muitas dessas pessoas ficaram à margem, sem auxílio, sem suporte, sem o mínimo possível, a gente tem um problema muito grave, porque não é justificável você simplesmente anunciar uma exclusividade que existe e que precisa ser cumprida 2 dias antes do carnaval. Isso representou, como eu bem disse, um déficit de arrecadação financeira que eu pude perceber na prestação do carnaval, onde não houve retorno para o município de Olinda. A gente tem uma cidade onde a gente precisa entender que investir na cultura é para poder fortalecer a cidade. Porque a cultura ela é, por si só, marginalizada. Todos os gastos com a cultura é anunciado por muitos veículos como se fosse desnecessário, quando, na verdade, a cultura ela pode ser revertida para o benefício do município, como se é o município de Olinda. Então, o que é que a gente observou? A gente não teve uma boa arrecadação, houve uma desorganização completa da gestão municipal, faltou muito diálogo, houve um prejuízo muito grande, diversas pessoas foram multadas em R$ 20.000 justamente porque não houve, inclusive, o respeito à lei do carnaval que estabelece que o anúncio da exclusividade precisa ter 15 dias antes para que as pessoas possam se programar. E aí a gente está, no mês de setembro, ainda discutindo sobre problemáticas, porque a gestão, ao invés de respeitar a mesma lei que estabelece que depois do carnaval precisa existir audiência, só realizou mês passado, no final do mês passado. Então, assim, é um prolatar de resoluções de problemas que a gente já deveria estar se programando e se organizando para poder saber como é que a gente vai resolver e fortalecer o carnaval do próximo ano. E a gente está falando sobre problemas atuais que não se é resolvido, porque a grande verdade é que não há o interesse de fazer com que a cultura seja protagonista. E isso a gente percebe pelo modus operandi em que a gestão acaba agindo. Então foi um carnaval muito tenebroso, onde as pessoas trabalharam com medo, porque tinha gente que fez dívidas para poder comercializar determinados serviços e que foi, né, surpreendido com essa medida, que foi muito tardia e sem diálogo prévio. Não chegaram a dizer, gente, não comprem. Sabe, você ter a prudência de olhar para as pessoas que trabalham, que vão trazer recursos para a cidade e dizer, estamos em negociação. Não se comprometam a comprar algo, porque a gente vai anunciar para vocês, mesmo que breve, próximo do carnaval, determinado tipo de serviço que a gente vai precisar oferecer. Isso não se foi comunicado. Foram pessoas que saíram da nossa cidade com a multa de R$ 20.000 e que não querem voltar mais por todo o trauma. A gente está falando de ambulantes, de pessoas que são informais, de pessoas que veem no carnaval uma possibilidade de existir e ter uma renda. Então, assim, é muito complicado quando a cultura ela é colocada em segundo plano. E a gente precisa entender que o município de Olinda vive de cultura, mas não só uma cultura voltada ao sítio histórico. Uma cultura que precisa ser descentralizada, que precisa estar nas periferias, que precisa estar em outros bairros. E que, infelizmente, isso não existe porque ainda falta muito para poder ter a humildade de ouvir as pessoas e de perceber que quem faz a cultura não é a gestão. São as pessoas que vivem a cultura. E aí a gente teve um carnaval que foi denominado Carnaval dos Sonhos e na audiência pública que foi realizada recentemente, eu fiz questão de dizer e reforçar diversos motivos que esse carnaval foi um desastre, porque é esse o sentimento que eu entendo ouvindo as pessoas que foram atingidas pela negligência de quem deveria estar com a caneta na mão e agir em benefício do povo. O carnaval é o carro-chefe de Olinda, né? Com toda certeza, com toda certeza. A Mimo, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, mas depois do Carnaval de Olinda, a Mimo, né, que é uma mostra de música internacional em Olinda, completou 20 anos esse ano. Foi realizada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até em Portugal. E aqui em Olinda não há essa articulação. Então, veja, é muito triste a gente perceber que nós temos o potencial, a gente perceber que a gente tem quem faça cultura, a gente vê que semana passada o Preto Velho foi
né, rechaçado pela Polícia Militar e que não se tem um posicionamento da gestão para poder organizar essas questões que envolvem a cultura, porque não se tem o compromisso de gerir a cidade, de dialogar com os moradores, porque diferentemente, por exemplo, de Pelourinho, aqui também é uma área residencial, mas não se tem a disponibilidade de resolver conflitos. E é evidentemente que, enquanto parlamentar e representação do povo, eu não posso ficar omisso. Eu preciso, de fato, me colocar à disposição e foi por isso que eu assinei o Ministério Público, dialoguei também com a que se colocou à disposição, dialoguei com diversos comerciantes, ambulantes, fazedores da cultura, mas a minha grande vontade não era ter que passar por esse transtorno, sabe? Não é para ser assim. Pode ser diferente, porque a grande verdade é que essas pessoas elas sofrem as consequências disso. Eu gostaria de estar batendo palma, dizer parabéns, prefeito, mesmo sendo oposição, de elogiando, porque não é sobre a minha crítica ou sobre a posição do prefeito da cidade de Olinda. É sobre a cidade e sobre as pessoas. Pouco interessa a minha posição e a minha crítica ou o que o prefeito vai fazer ou não. O que precisa ser protagonista é que as pessoas precisam ter um carnaval minimamente organizado, porque é um evento principal da cidade. E a cultura precisa ser protagonista nesta cidade. Se ela fosse, a gente teria a franqueza de enfrentar isso e de parabenizar as pessoas. Mas, infelizmente, como não se é, a gente precisa vir público para poder falar com a população sobre o que está acontecendo. Pois é. É muito triste ver uma situação como essa, principalmente para mim que morei em Olinda há muitos anos. Conheço bem aí Olinda, morei em Bairro Novo, morei em Rio Douro, Jardim Atlântico. Sempre andei de bicicleta muito aí, desde a Praia Verde, ali na Ilha do Rato também. Entrei muito por ali no Rio de Santana. Conheço Maranguape Zero, Jardim Maranguape, toda aquela região de Olinda. Conheço bem, então Jardim Fragoso, Amparo. É uma área que eu conheço bem. Eu fico triste quando... próximo daqui do Amparo, um bom sucesso. Eu sou do Monte, mas moro aqui próximo da meia-noite. E aí, Vini, mas tô sempre por aqui. Fica muito triste quando vê toda essa situação, né? Mas a gente vê no seu discurso já um discurso que expande a função de parlamentar e que entra já numa discussão realmente do que as pessoas vêm comentando aqui, né? Sobre a questão de meu futuro prefeito. Sim. Já está com um discurso praticamente em disputa de executivo. E logo quando você teve os seus 22 mil votos a deputado estadual, eu lembro que você comentou, olha, é só comentário das pessoas, ainda não tem nada certo. Só que de lá para cá, a gente tem acompanhado o seu trabalho também, a gente do plenário, e tem visto cada vez mais se consolidando essa possível candidatura sua à Prefeitura de Olinda. Tanto é que você vem fazendo já algumas articulações, e a gente vê você, por exemplo, com a senadora Tereza Leitão, fazendo essa articulação para tentar viabilizar a tua candidatura. Você acredita que vai ser tranquilo ser candidato ou pode existir, inclusive, dentro do próprio partido? Como é que está esse trabalho de articulação para conseguir viabilizar a sua candidatura, Vini? Eu sempre agradeço muito todos os comentários e todos os apoios que eu tenho recebido, né? Isso é aqui nas redes, mas é também presencialmente. As pessoas, elas de fato me fazem um convite público desde que, né, como você bem disse, né, acabou as eleições para deputado estadual e as pessoas já falavam sobre isso. Mas é importante que a gente consiga perceber que a construção ela é política, né? Política partidária, é internamente que a gente, de fato, dialoga sobre essas questões. E eu já coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, né? E eu acredito que é muito evidente que o meu nome na cidade de Olinda é um nome muito forte. Eu acho que eu trago essa renovação na esquerda, essa renovação no Partido dos Trabalhadores. A gente tem feito um mandato com muita responsabilidade e eu acredito que com o governo Lula a gente tem sim muitas possibilidades de fazer mudanças efetivas, não só na nossa cidade, mas em todos os espaços onde a classe trabalhadora tem representação. Agora acontece que a gente está numa federação, que é uma federação que não é só composta pelo PT. É pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. E essa discussão está sendo feita, né? Meu nome está colocado. Eu acho que a gente já tem um aval muito grande da sociedade, que é muito importante esse aval, um apoio muito orgânico de pessoas que acreditam no trabalho. Mas, como eu te disse, isso está sendo discutido internamente. Tenho dialogado bastante com a senadora Tereza Leitão, com o senador Humberto Costa, com as forças políticas dentro do partido, com diversos parlamentares, a respeito da possibilidade de disputar. E se for a vontade, né, da federação, a vontade no meu partido
e principalmente do povo. Com toda certeza a gente vai enfrentar essa luta para poder fazer com que Olinda tenha um outro tipo de viés e um outro tipo de vivência que infelizmente não se é implementado atualmente. É bom ouvir isso. Ô, Vini, você lembra que eu falei agora há pouco que eu considero a política de Olinda, a questão de Olinda, né? No geral, assim, eu não estou falando da gestão do professor Lupécio, ou de ser oposição ou não, enfim. Eu considero a cidade de Olinda, nesse potencial político, nesse patamar aí, ela é muito polêmica. Por quê? Fred disse, morou em Olinda há muitos anos, enfim. Eu não fui moradora de Olinda, mas eu estudei a minha vida inteira em Olinda. Eu fui aluno do Colégio São Bento de Olinda desde que eu nasci, praticamente, até os 18 anos. Eu fiz toda a minha vida escolar lá. Então, todos os meus amigos de infância, toda a minha vida. Então, eu vivia, passava o final de semana. Então, eu estava todos os dias da minha vida, até os 18 anos, eu estava em Olinda. E aí eu presenciei muito assim, aquele calçadão ali da orla. Todo ano tinha reformas. Então, assim, a gente via muita coisa. Muito buraco ali em Peixinhos, naquela Presidente Kennedy, chovia, virava um rio. Então, assim, isso foi coisas que eu vejo, são coisas que eu vejo desde que eu era criança, que eu estudava no São Bento. E hoje eu já tenho mais de 40 anos e eu ainda vejo acontecer. Tu entendes? Então, assim, por isso que eu estou dizendo que eu considero essas questões políticas de Olinda, elas muito polêmicas. Aí, digamos assim, caso você realmente seja candidato a prefeito, o que você pretende fazer de diferente? Porque entrou prefeito, saiu prefeito, entrou prefeito, saiu prefeito, e as coisas não mudaram, enfim. E agora parece que, com a sua colocação, que o Carnaval de Olinda deu todo esse problema, deu toda essa coisa. E o que você pretende fazer de trazer para resgatar ou para transformar Olinda numa cidade normal? Porque essas coisas acontecerem. Entra prefeito, sai prefeito. E Olinda continua do mesmo jeito que era quando eu era criança. O que você pretende trazer para Olinda para transformar Olinda numa cidade digna de se viver? Veja bem, eu acredito que, de fato, existem muitos problemas estruturais de Olinda que precisam ser enfrentados. Mas eu acredito também que, politicamente falando, nós estamos num momento muito positivo para o Brasil e para o município de Olinda. Primeiro porque a gente tem hoje o presidente Lula e, como eu te disse, a gente não faz nada sem recurso. A gente não faz nada sem dinheiro. Se a gente tivesse no quadro, por exemplo, de ter o ex-presidente, né, que desgovernou o nosso país, é muito difícil politicamente a gente conseguir atrair recursos para o município como a cidade de Olinda. Mas perceba, eu acredito muito no poder da vivência. E eu também não acredito no poder de se colocar numa posição de ser super-herói. Eu tenho a plena consciência de que é possível fazer muitas coisas, mas que são enfrentamentos que só poderão ser, de fato, enfrentados com a vivência e com a vontade. O meu histórico, ele acaba falando muito mais do que as minhas palavras e as minhas promessas. E eu acho que quando a gente está numa posição política, a gente tem que ter determinadas diretrizes que consigam minimamente perceber perfis do que é gerir uma cidade. O diálogo é muitas vezes subestimado. Conversar e ouvir as pessoas é algo que, infelizmente, não tem acontecido há muitos anos na nossa cidade. A gente precisa, primeiro, para poder representar a população, se colocar numa posição de entender quais são as dores das pessoas. Eu venho de uma periferia e de uma realidade que poucas pessoas que estão na política vivenciaram. Eu sei o que é a dor e eu sei o que é a violência e eu transformo isso em ação. Porque eu sei muito bem que a minha posição ela gera uma responsabilidade na transformação da vida de outras pessoas que, assim como eu, vieram de uma posição sem oportunidade. Mas, para além disso, eu acredito que com o presidente Lula, e é por isso que eu acredito que é muito importante o Partido dos Trabalhadores se colocar, a gente tem a possibilidade de fazer parcerias, de trazer recursos através dos ministérios que estão à disposição do partido para poder fortalecer e para poder atingir as mais diversas áreas do município de Olinda, que hoje, infelizmente, não se é entendido enquanto potência. Olinda é uma cidade que ela perpassa, inclusive, o país. Nós temos o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Nós podemos, inclusive, negociar e trazer recursos de Portugal, de Espanha, da Holanda, da Unesco, da ONU. E nós não vemos essa disponibilidade de articulação, de diálogo do prefeito e de outras gestões para poder fazer com que Olinda consiga se colocar numa posição que é protagonista. Nós não podemos olhar para Olinda da maneira pequena que se é vista, porque nós somos protagonistas.
A cultura faz de Olinda e a história faz de Olinda protagonistas por si só. E eu acredito na potência dessa cidade porque eu vivo essa cidade. Eu consigo perceber essa cidade. E não falta muita coisa não para que a gente possa oportunizar essas pessoas. O que falta é vontade. Quando eu fui eleito vereador, muitas pessoas olharam para mim e disseram que eu não iria durar 3 meses. Hoje a gente tem um respeito muito grande porque é uma política nova, feita pela juventude, feita pela periferia, feita em comunidade, feita com as mulheres, feita com as múltiplas pessoas que precisam participar da gestão.